Bora, povo de Deus, estudar para gabaritar. Pessoal, vamos para mais uma batalha. Não é uma batalha, uma guerra, mas é uma batalha no sentido de realmente estudar. Vamos lá. Neste bloco, primamos primeiramente por entender um pouquinho sobre a competência da Fundação Catarinense de Educação Especial, a concepção dos Centros de Atendimento Educacional Especializados, os CAEPs. Educação é um direito de todos, isso é premissa. O papel das interações sociais no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, o conceito de zona de desenvolvimento proximal na educação especial com o olhar inclusivo e o objetivo das ações pedagógicas planejadas nos CAEPs. Vamos dar uma olhada. Janete, aonde você foi buscar aporte teórico para socializar conosco essas questões? É um dos documentos mais cobrados quando se tem algum concurso na área da educação especial, e esse aqui com um olhar assim, clínico, muito focado para o concurso da Fundação Catarinense de Educação Especial. Esse é um documento que você tem que estudar. A questão de número 1, a Fundação Catarinense de Educação Especial é um órgão da estrutura do Estado que tem por competência. Qual é a competência da Fundação Catarinense de Educação Especial? Vamos lá, coloca aí no chat, você está fazendo a prova nesse momento e o que você iria assinalar. Tem gente dizendo que é a A, tem gente dizendo que é a C. Vamos lá, coloquem aí, se arrisquem, não tenha medo agora. Coloque aí, vamos lá, pessoal, o que você iria assinalar. Então, eu tenho aqui que escolher. Vamos lá, vamos sempre mapear as palavras-chave. Eu vou ter que definir se ela vai coordenar a política de educação especial do estado de Santa Catarina, se ela vai definir e coordenar. É isso que nesse momento eu aqui vou primeiramente ter que mapear. Então, a Fundação Catarinense, ela vai só coordenar ou ela vai definir e coordenar ou só definir? Realmente, pessoal, ela vai definir e coordenar. Se ela vai definir e coordenar, eu vou lembrar desses dois verbos, dessas duas ações, então eu já vou riscar. Não é apenas coordenar, não é apenas definir. Agora que eu já mapeei a ação, eu vou ter que ler com bastante olhar clínico o restante. Vamos lá. Fomentando, produzindo e disseminando. Agora eu vou ter que ficar de novo entre escolher duas ações. Fomentar essa questão de uma política que vai promover uma educação de qualidade para todos, no princípio da equidade, porque equidade não é privilégio. Equidade é tratar os diferentes com as suas especificidades, porque todos nós temos necessidades educacionais diferenciadas. Eu, por exemplo, a minha necessidade educacional diferenciada é sempre usar o quê? Risco. Eu não sei trabalhar sem riscar, sem fazer mapeamento e sem imagem. Imagem é uma coisa muito relevante para mim. Se alguém está explicando alguma coisa e não traz imagem, eu tenho dificuldade de aprender. Então, cada um tem necessidades educacionais
diferenciadas. Tem gente que é muito auditivo, tem gente que é muito visual e tem gente que é sinestésico corporal. Mexe aqui, mexe ali e reúne tudo junto. Vamos lá, Janete. E agora o que você precisa definir? Se é o quê? Só produzindo e disseminando, ou se é só disseminando. Não. É de grande valia o material que eles conseguem produzir. É produzir e divulgar. Divulgar o quê? O conhecimento científico e tecnológico dessa área. Sim, muitíssimo tecnológico. Então, aqui é a letra C. Janete, o que eu preciso gravar? Gente, gravar não é decorar. Eu tenho que criar palavras-chave. Olha só, a Fundação Catarinense de Educação Especial, ela tem como competência, como incumbência, definir e coordenar. A Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina vai produzir e disseminar o conhecimento científico e tecnológico dessa área. Não posso esquecer disso. Onde eu fui buscar isso? No documento que estamos estudando hoje, as diretrizes do Centro de Atendimento Educacional Especializados em Educação Especial, o CAEP. É aqui que nós vamos hoje estudar o nosso aporte teórico. E está lá na introdução. Pessoal, uma dica. Dê uma olhada no site da Fundação Catarinense de Educação Especial. Tem materiais brilhantes lá. Então, a introdução começa com o quê? Com a competência. O porquê da Fundação Catarinense de Educação Especial ter destaque aonde, Janete? Na produção, na disseminação, na definição e na coordenação da política de educação especial do Estado de Santa Catarina. Vamos para a próxima. Ainda dentro desse aporte teórico, vamos lá. No centro de transição do século XX para o século XXI, foi determinante para que no ano de 2006 a Fundação Catarinense de Educação Especial, em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação, instituísse o documento intitulado Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina. Eu aqui faço menção. Este documento bebeu na fonte da onde? Da onde, Janete? Do documento, e aí eu brinco, o documento mamãe, que é o quê? A Política Nacional de Educação Especial. Claro, a Fundação vai trazer algumas especificidades, mas todo DNA é sempre do documento nacional. No mesmo ano, para implementação da política, a Fundação Catarinense de Educação Especial promoveu reunião em 6 polos envolvendo as instituições especializadas, a Federação das APAES, Secretaria do Estado de Educação, Ministério Público, sendo tal documento acatado pela maioria, ou seja, a maioria tornou-se signatário. O que é signatário? Acordou, assinou, foi lá, ratificou. Isso é uma expressão que a gente vai ver muito aonde? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na questão da Declaração de Salamanca, signatário. Todo mundo acordou, assinou, concordou. Vamos lá. Então, a partir de 2006, então, a Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina foi implementada, tendo como foco, a política tem um foco, vou destacar. O foco é a consolidação de um sistema educacional inclusivo, com ações previstas tanto para a rede regular de ensino
quanto para as instituições de educação especial. É a confluência, é a consonância. Olha aqui, ó, vamos se articular. Então, aqui, vamos fazer uma anotação. É preciso, aqui, buscar que palavra? Articular. Porque, Janete, eu vou fazer isso. Isso eu preciso fazer para aprender a mapear preâmbulos. Então, a rede regular de ensino vai ter que, ter um trabalho articulado com as instituições de educação especial? Sim. E entre essas ações, essas ações que irão fazer o quê? A articulação está a concepção dos centros de atendimento de educação especializados como instituições especializadas com que função? Aí eu estou falando da função de quem? Dos centros de atendimento educacional especializado. Vamos lá. Qual vai ser a função? Agora eu já tenho que escolher se a função é educacional, se é social ou é integral. Palavra-chave. Primeiro eu vou definir se essa função dos centros de atendimento educacional especializado vai ser educacional, social ou integral. Vamos lá. É palavra-chave. É qual? É social. Se é social, eu vou aqui ver se eu vou escolher entre a D ou entre a B. Eu me reporto às palavras-chave e já tiro isso daqui. Agora eu preciso saber, é social. Vamos olhar no documento? Vamos lá. No documento aqui, fala sobre o quê? Olha, o preâmbulo está aqui e traz com função social ampliada à medida que podem realizar ações vinculadas à área da saúde, da assistência social e da educação, mas que não substituem a proposta de ensino regular. Não vai substituir, é o quê? Articulada. Agora você perceba a importância dessa palavra-chave no preâmbulo para que eu possa compreender aonde eu vou marcar o X no lugar correto. Eu tenho que articular quem? A rede regular de ensino e as instituições de educação especial. Agora aqui, por que é a letra D? Coloquem para mim o que é que fez você não assinalar a letra B. Vamos lá, coloque aí, vamos lá. Porque o concurseiro tem que treinar esse olhar. Isso, Francine, o não invalidou. Gente, percebam o não conserta e o não estraga tudo. Esse não. Olha só, o que aconteceu aqui? Na letra B, o não disse, olha só, mas que substitui. E aqui, mas que não substitui. O não aqui, ele consertou. Então, eu tenho que ver que o não arruma e o não estraga. Por isso, é a letra D. Voltando, Janete. Os centros de atendimento educacional especializado têm como função social ampliada à medida que podem realizar ações vinculadas à área. Isso aqui também é importante destacar. Que áreas são essas vinculadas que também vai ter o quê? Essa articulação. Vamos lá. Vamos pegar essa articulação e trazer para cá. Área da saúde, assistência social e educação, mas que não substitui a proposta de ensino regular. Facinho isso ficou.
Vamos para a próxima? Aqui eu também gostaria de chamar a atenção. Na página desse documento, ele traz o seguinte, que tal proposta se mostrou de acordo. Então quando Santa Catarina, juntamente com a Fundação, fez esse documento, ela também conciliou que a meta número 4 do Plano Nacional de Educação. Vocês lembram das metas da escadinha? Meta 1, meta 2, meta 3 e meta 4. Meta 1. Educação infantil. Meta 2. Ensino fundamental. Fundamental. Show. Meta 3. Ensino médio. E a 4 tá ali. Todas essas metas têm aqui uma palavra-chave: universalizar. É tornar o acesso para todos. Então, pessoal, você é de grande valia que dê uma olhadinha também na plataforma aqui, ó, aonde na aula 90 que nós vamos falar sobre essas metas, a incumbência dessas metas, quando ela traz a transversalidade da modalidade, aonde? Da educação especial, mas ela faz essa transversalidade, ela vai atravessar os níveis da educação, ela vai começar onde? A transversalidade da educação especial. Ela vai atravessar a educação infantil, ela vai atravessar o ensino fundamental, ela deve atravessar o ensino médio e ela vai parar lá na educação superior. Isso aqui é chamado da transversalidade na modalidade de educação especial. E isso está contemplado neste documento da política da educação especial catarinense. Os documentos oficiais enfatizam em todos os seus princípios a necessidade da construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Mariana está aí, a sua frase que lhe representa muito e nos representa. Nada sobre nós sem nós. Isso é um princípio da educação especial com este olhar inclusivo. Como decidir algo para essas pessoas sem incluí-los? Não é só para eles, é para todos, porque somos sujeitos protagonistas. Vamos lá. 3. De acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 205, a educação, direito de todos. Direito de todos para acesso, permanência e sucesso. Educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim, quando se afirma que a educação é direito de todos, faz-se necessário compreender que a educação está baseada no quê? Vamos lá. No quê? No que ela está baseada? Aí eu venho aqui e vou perguntar. Isto aqui fala sobre o quê? Sobre o alicerce. Não está escrito isso, mas eu tenho que colocar isso, porque aí eu vou pensar, eu quero saber quais são os caminhos que essa educação tem que percorrer para que todos realmente sejam incluídos. Ela vai ser baseada na aceitação das diferenças e na valorização do indivíduo, independente dos fatores físicos e psíquicos. Perfeitinho.
Isso é princípio de equidade. Isso aqui também é o erer. É o erer escondidinho. O erer escondido. Pronto, já mutei. É o erer escondido. No entendimento de que há direitos e todos tenham os mesmos direitos e deveres, construindo um universo que favoreça o crescimento, valorizando as diferenças e o potencial, com ênfase nos alunos com deficiência. Isso está certo ou não, pessoal? Vamos lá. Para mim está errado, por causa do ênfase dos alunos especiais. Isso, onde está o problema? Não é na ênfase com os alunos. Sim. Se essa educação inclusiva com princípio de equidade, ela vai trabalhar com os alunos com deficiência e sem deficiência. Vamos lá. Então, todos têm o direito e todos têm condições de aprender. Vamos lá. Então, eu já sei que essa 2 aqui não é. O que eu vou fazer? Se a 1 tá certa, opa, a 1 tá certa. Essa aqui eu vou tirar, tá dizendo que só a 4, a 1, a 1, a 1. A 2 sai, então eu tiro essa. Vamos ver. Em princípios legais, não é de legal, é de legalidade, de lei, que normatizam que as escolas comuns, as escolas regulares, devem representar um meio mais eficaz para combater as atitudes discriminatórias, criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade integradora e alcançar a educação para todos. Isso está correto? Você colocaria que sim? Sim. Sim. Ótimo. Se essa aqui está correta, a 3 está correta. Essa vai sair. Então, ó, a 1 e a 3 estão corretas. Agora eu vou ter que decidir entre a 4. A FEPESE adora fazer isso. Ela bota induzindo a uma, mas ela bota assim, ó, você vai ter que saber se essa aqui realmente é correta ou não para você marcar o X no lugar correto. E agora, você colocaria em que questão? Vamos lá, você fica com a D ou com a E? Já teve gente dizendo, tem gente dizendo que é a D, tem gente dizendo que é a E. Vamos lá, olha só. Na promoção de ações que contemple cada criança na sua integralidade. A integralidade é o quê? Contemplar todas as suas dimensões, é a inteireza do ser, pois todos têm características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são homogêneas. Nossa, homogênea acabou com tudo. Só que eu tenho que tomar cuidado. O homogênea aqui acabou. Mas o homogênea aqui poderia estar correto se eu colocasse como capacidades e necessidades de aprendizagens que não lhes são homogêneas. Se tivesse o não, estaria correto. Então, o não aqui arrumaria, mas não tem este não. Então, está dizendo que são homogêneas. Tira. Eu tenho sempre que ficar ligado no não, no exclusivamente, palavras assim, ó, que elas determinam, mas eu tenho que olhar sempre os vizinhos. Os vizinhos é que vão dizer sim ou não. Se eu tirei essa, então eu já sei que vai ser a letra D. Então, eu tenho apenas 2 corretas. Pessoal, uma outra coisa que o nosso grupo vai aprender. Nós temos uma aluna
que perdeu muitas questões, me ligou chorando, não sei se está aqui, me pediu para não dizer o nome, mas ela sabe se estiver aqui. Ela perdeu a sua efetivação porque ela não fez isso aqui, ó. Ela teria que ter colocado assim, ó, aqui é D. Ela deveria ter destacado para facilitar a marcação no gabarito e marcou errado. Perdeu a sua efetivação. E ela sabe disso. Porque Pronto, eu também marquei duas erradas quando eu vou fazer isso. perdeu, né? A compreensão da organização e o funcionamento dos programas educacionais desenvolvidos nos CAEPs leva à necessidade de se refletir também sobre a concepção de aprendizagem que, sob a perspectiva teórica histórico-cultural, Fundação Catarinense de Educação Especial, é assim com o Vivizinho. Ela também bebeu aonde? Claro, Janete, se ela usou a proposta curricular catarinense do Vivizinho, ela só pode ser histórico-cultural. Vamos lá. Remete à necessidade de compreensão de como as interações sociais agem na formação das funções psicológicas superiores. Temos aula sobre isso? Temos aula que a professora explicou sobre o quê? Nascemos com as funções psicológicas elementares, que são os reflexos. E aí nós vamos, por intermédio da interação, que o Vivi não negou a maturação, ele diz o quê? Que nós vamos tornando cada vez mais os esquemas complexos. É por intermédio dessa interação, é por intermédio da vivência com o outro, porque dentro das funções psicológicas superiores que nos distinguem dos animais, o Vivi diz que a gente nasce homem e a gente se humaniza por intermédio das interações. Então, nesse documento da Fundação, ele também diz que é preciso darmos uma olhada na concepção de homem. E aí, Janete, nas funções psicológicas superiores, você vai sempre lembrar de uma palavra-chave: escolhas. Deve ter muito barulho na sua casa e você está prestando atenção na aula da Janete. Você faz escolhas. Você também faz escolhas para colocar aqui no seu HD na memória. A atenção seletiva, ela também faz parte das funções psicológicas superiores. Vamos ver agora. Aqui eu também vou precisar definir se quem é que vem primeiro, a aprendizagem ou o desenvolvimento. Vocês lembram dessa aula? E isso está onde? Lá no documento da Fundação. Lembram como eu disse, pessoal? Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Então, vamos fazer um esqueminha aqui para relembrar. O Vivizinho, que não negou o biológico, mas a ênfase dele é no social, ele disse que a aprendizagem é que vai puxar o desenvolvimento. O desenvolvimento, eu já disse para vocês, ele é caidaço. Ele tem uma paixão pela aprendizagem. Ele não quer saber nem tanto dos níveis do Piaget. Ele, claro, ele contempla, porque eu não vou fazer uma corrida de saco para bebê. Não dá. Mas ele diz o seguinte: o desenvolvimento, independente da maturação, se ele for muito estimulado pela aprendizagem, ela puxa ele. Ela é uma mandoninha, isso no Vivi. O Piaget já vai dizer assim, que é o desenvolvimento, porque a ênfase dele vai ser nos estágios. Ele vai dizer que é o desenvolvimento que puxa a
aprendizagem. E aqui, gente, eu não estou falando de Piaget, eu estou falando do Vivi, porque, histórico-cultural. Então, a aprendizagem vem primeiro. Então, eu vou tirar o desenvolvimento e vou tirar aqui o desenvolvimento. Aprendizagem, isso, lembra, show! Agora, vamos lá. Agora, eu já defini que a aprendizagem e o desenvolvimento. Então, vamos botar aqui, que aí vai ficar bem fácil. Gente, isso aqui é bem simples de gravar. Pensa uma criança que não tem estímulos. Uma criança de 6 anos que nunca pegou num celular. E uma criança de 4 anos que vive com o celular na mão. Quem é que vai ter uma aprendizagem aqui, melhor? Quem que vai ter uma aprendizagem melhor com o celular? Aquela que tem mais idade ou aquela que recebeu mais estímulos? A que recebeu mais estímulos. Então, para o Vivizinho, a aprendizagem, olha, ela puxa o desenvolvimento, ela dá um agarrão nele, que ele fica assim apaixonado e não deixa mais ela. Ela chama, ele vem. Vamos lá. Agora eu preciso definir isso. A aprendizagem promove e determina o desenvolvimento. Isso é Vivi. Assim, o desenvolvimento não é um processo previsível. Ah, não é, Janete? Não é? Como? Explica isso. Ele tem essa idade, ele só pode fazer isso. Ele tem essa idade, só pode fazer isso. Ele tem essa idade, ele só consegue fazer isso. Claro que a faixa etária é relevante para o planejamento. Mas assim, pessoal, considera os estágios, mas não engessa. Não engessa. Ele não consegue fazer isso porque ele não tem determinada faixa etária. Não. Talvez ele consiga. Não engessa. Agora vamos lá. Agora eu quero saber. O espiral é do Jerônimo Brum. Isso mesmo, Aloísio. Ele diz que o currículo é em espiral. Mas agora eu preciso saber. Assim, o desenvolvimento não é um processo previsível, universal ou o quê? Espiral, linear ou cartesiano? O que é que você colocaria ali? Por que é linear, Janete? Volta na questão. Aqui tem uma pegadaça. Ela não é universal, porque não é igual para todo mundo. Cada um vai se desenvolver dentro da sua especificidade, do seu tempo. E ele também não é como? Ele não é linear. E aí aqui, tá falando o quê? Que o desenvolvimento não é um processo previsível, não é universal ou linear. Ao contrário. Agora vem com o quê? Aqui disse o não. Agora vamos ver com que é que o documento diz o sim. Ele é construído no contexto, na interação com a aprendizagem. A relação entre aprendizagem e desenvolvimento posta sobre essa perspectiva e remete à necessidade de se compreender outros conceitos fundamentais nos campos da psicologia histórico-cultural, entre esses o conceito de que funções psicológicas superiores. A letra B. O conceito de zona de desenvolvimento proximal indica, portanto, o espaço em que a atuação do educador encontra possibilidades de transformação do desenvolvimento potencial em desenvolvimento real. Sim, a gente já viu bastante isso. Esteja ele atuando na educação escolar regular, na educação especial ou em outros campos do conhecimento que tem como horizonte o desenvolvimento humano. Sobre a perspectiva teórica aqui apresentada, que é qual? Qual é a perspectiva histórica apresentada? É histórico-cultural, sim, socio-interacionista, porque zona de desenvolvimento proximal já disse a dica, já falou aqui, isso que a gente tem que aprender.
A perspectiva histórico-cultural. Tá aqui, ó. Se é zona de desenvolvimento proximal, é o quê? É vivi e é histórico-cultural. Aí eu venho aqui e escrevo. Histórico-cultural. Eu tenho que aprender a ver conteúdo escondido. Agora eu quero saber o quê? Aqui apresentada essa perspectiva teórica, tal horizonte deve então ser projetado considerando-se o sujeito da educação especial como ela quer saber, o fofoqueirinho, o preâmbulo é o fofoqueiro. Ele diz tudo para ti, aperta ele que ele diz. Esse sujeito da educação especial como? Ele é concebido como? Um sujeito na e da formação, você colocaria isso? Vamos lá. Sim ou não? Sim, ele é na e da formação. A inconclusividade do Paulo Freire. Perfeito. Opa, a um é sai que tu não tem um e sai que tu não tem um. Olha só, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha 20% para acertar. Eu já tô aqui, ó, com 30 e alguma coisa. E eu agora vou passar para 50, porque eu vou tirar mais uma. A 2. Não apenas o sujeito da aprendizagem. Ele não é só o sujeito da aprendizagem, mas aquele que aprende com o outro somente aquilo que seu grupo social produz. Tá certo? Você coloca ou não? Vai! Não! O problema foi o quê? O somente. Se não tivesse esse somente, estaria correto. Que aprende também aquilo que seu grupo social produz. Porque concurseiro nosso, ele vai detectar a palavra errada, mas também vai arrumar. Ele também aprende. Não é só isso, ele é muito mais do que isso. Não somente isso. Então, aqui, a 2 sai. Se a 2 sai, eu venho aqui e tiro o que tem 2. Opa! Aumentei. Ou é essa ou é essa. Vamos ver. Olha! A atriz já está me dizendo que é certa. Mas eu tenho que ler para aprender. Não ia gastar o meu cérebro com a 3. Porque as duas estão dizendo que a 3 está correta. Quem é que vai aqui determinar a 4? Mas eu estou estudando, eu vou aprender. Vamos lá. Sujeito compreendido como ser social histórico. Sim, ele é histórico. E de direito subjetivo. O que é um direito subjetivo? Coloca aí, vamos ver agora. Quem é que lembra que eu já falei o que é um direito subjetivo? Vamos lá, pessoal. O que é isso? O que jamais com o sujeito. E isso, ele não precisa conquistar. E que outro nome a banca do concurso pode trazer que não é direito subjetivo? Inalienável. E primazia, isso, primazia absoluta. Educação entra na primazia absoluta. Primazia absoluta, ótimo, o pessoal colocou ali no chat. Eu adoro vocês fazendo essas relações. Primazia absoluta veio no chat quando se falou de direito subjetivo, direito inalienável. Primazia absoluta ou absoluta primazia? Que documento que traz isso assim, ó, cravado? Vai, coloca aí. O ECA. Qual é o ano do ECA? 1990. 1990. Isso caiu na prova de São José e teve gente que perdeu. O filho da prof nasceu. Isso, a data do ano que o filho da prof nasceu. Isso, o Manão. Por que a Janete fala isso? Isso são mnemônicos, porque aí você não precisa ser a data do Manão. Mas aí você pode criar ações e relações com datas. A 3 está correta? Sim, já disse que lá. Agora vamos para a 4. A 4 vai ser aquela que vai bater o martelo. Sujeito que nas experiências de vida e nas relações com outros sujeitos
com a natureza e com as estruturas e instituições sociais, faz apropriação de mundo mediadas por diferentes linguagens. Isso está correto? Sim. Por que isso está correto? Isso é vivizinho, é histórico-cultural. Então, essa anotação lá no preâmbulo te ajudou a colocar que isso aqui é certo? Sim. Pessoal, o fofoqueiro conta as coisas pra gente. Aqui é a letra E. 1, 3 e 4. Aí, no dia, ainda é interessante você fazer isso para ver se está certo. A 1 estava certa. A 2 eu tirei. A 3 estava certa e a 4 estava certa. Então, é a letra E. Vale dar uma conferida nesse gabarito. Janete, a primeira LDB foi em 61, a revisão foi em 71 e a segunda, no caso, né, a revisão correta foi em 96, é isso? A última eu sei que é 96. A primeira foi em 61, a revisão foi em 71 e agora a 96, né? Era 96. Isso. Tá, ótimo. Pessoal, vocês já repararam que às vezes essas coisinhas que vocês trazem assim no grupo, eles às vezes aparecem lá na prova e vocês lembram dessas falas, dessas interações? Isso é muito legal no grupo de estudos, vocês colocarem e fazerem essas ponderações. Ótimo. Vamos lá, próxima. Pessoal, todos esses preâmbulos estão sendo tirados de que documento, Janete? Das diretrizes do Centro de Atendimento Educacional Especializado na Educação Especial. É desse documento os preâmbulos que eu tirei. É uma forma de fazer hoje aqui, fomentar um convite para vocês dar uma olhada nesse documento, porque ele não é tão difícil. É só dar uma olhada assim e, ó, pessoal, marque, vai marcando, dá uma de Janete aí, vamos lá. O conceito de zona de desenvolvimento proximal indica, portanto, agora quando vocês forem abrir esse documento aqui, tu vai lembrar assim, Janete fez disso aqui uma questão. Essa questão aqui ela trouxe na aula, vai ficar muito legal isso, estudar os documentos. Porque aqui no nosso curso a gente transforma os documentos em questões e isso facilitou muito. Vocês viram com a base nas questões da prova de Palhoça, né? Como apareceram. O conceito de zona de desenvolvimento proximal indica, portanto, o espaço em que a atuação do educador encontra o quê? Possibilidades de transformação do desenvolvimento potencial em desenvolvimento real. Esteja ele atuando na educação regular, na educação especial ou entre outros campos em outros campos do conhecimento que tem como horizonte o desenvolvimento humano. Desta forma, o planejamento e a organização do funcionamento dos serviços educacionais desenvolvidos nos CAEPs requerem a mobilização e métodos. Vai mobilizar, então, alguns serviços? Vai. Recursos e estratégias também. Recursos e estratégias alternativos que possibilitem o alargamento das capacidades cognitivas dos seus alunos. Eles adoram porque isso aqui está no documento, trazer esse preâmbulo aqui e depois colocarem para vocês completarem recursos e estratégias alternativos que possibilitem o alargamento das capacidades. E aí eles botam várias capacidades e aqui está apenas a cognitiva de seus alunos neste preâmbulo aqui. E muita gente erra. Eles não estão dizendo que é só isso, mas o foco maior
de alguns planejamentos é o alargamento. Eles querem alargar as capacidades cognitivas de seus alunos para que eles se tornem um máximo independente. Que eles criem independência e autonomia, gente. Porque ainda existe o estereótipo e o estigma de que aluno com deficiência não tem capacidade cognitiva para aprender. Por isso que esse documento berra em cima disso, no alargamento dessas capacidades. Então, nesse contexto, é importante destacar que a definição das diretrizes para os CAEPs tem como horizonte a formação do sujeito da educação especial, no qual o conhecimento constitui patrimônio coletivo a ser socializado. Então, está dizendo que tem uma formação de um sujeito e esse sujeito, ele vai precisar trabalhar dentro do aporte do conhecimento que é coletivo e ele precisa conviver. Ele precisa, gente, ser cada vez mais engajado nessa sociedade como um sujeito de direito. Eu não posso esquecer disso. Desse modo, aponta para a necessidade de que as ações pedagógicas sejam planejadas para além de uma abordagem. Para além. Aí eu vou escrever assim, ó. Mais o quê? Para além. Eu quero saber mais o quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tô lá, esqueci de fazer essa questão? Não deu tempo, não consegui, fui para as mais fáceis. E agora não vai dar tempo de eu ler isso tudo, falta só 3 minutos, ainda tem que passar não sei o quê. Aí eu só vou lá e volto assim, ó. Vou lá na palavra aqui, ó. Aí eu venho aqui, risco bem isso aqui, ó. Bem. De todos os meus riscos. Formação do sujeito. Planejamento. Para mais do que? Ali não diz que tem que ser uma abordagem clínica, tecnicista ou assistencial. Diz que tem que ser além disso, né? Para além disso. Isso. Tá? Por isso que eu botei aqui, ó. Mais do que. Além de tecnicista, sim, porque eles vão ensinar lá na Fundação para o Mundo do Trabalho também. Mas vai ser mais do que isso. Isso mesmo. Perfeito. Então, pessoal, para além de uma abordagem clínica, sim. Tecnicista, sim. Assistencial, sim. De cada um na compreensão do conhecimento e das informações na busca e na elaboração de normas, informações e de novos conhecimentos. Agora eu quero perguntar outra coisa. Porque o concurseiro bom faz analogia. Ele não vem só para marcar o X no lugar correto. Aí hoje a gente resolveu 20 questões. Qual foi a tua compreensão de concurso? Não é a quantidade, é a qualidade. A quantidade tu toca aí, ó, na madrugada. Aqui é para ensinar mesmo como se trabalha o aporte teórico. Então aqui vamos lá. Se eu falei que precisa buscar elaboração de novas informações e de conhecimentos que permita a autonomia, de que currículo que eu estou falando dentro da educação especial? Funcional. Currículo funcional. Show, povo! É isso! Show! Currículo funcional. Porque o que é o currículo funcional? Agora eu também quero isso. É aquele que para tornar o aluno cada vez mais independente, que ele precise cada vez menos depender de um outro alguém, né? Isso. E quais são essas atividades? São atividades de rotina. Rotina. Por isso, agora vamos pegar outra. Sempre falo nas aulas, né, que o AE não é um reforço escolar, né? Ele trabalha a independência e a autonomia do educando, né? Isso! Pessoal novo aqui, que chegou. Tem um videozinho de uma aluna minha que diz assim, ó, Janete, resolva uma questão e ganhe 2, ganhe 3. É isso mesmo. Na prática é isso.
É essa relação que a gente faz. Quando você estuda uma questão e consegue pipocar, isso é isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, você não decora. Você cria aporte teórico para a banca vir do jeito que ela quiser e tu vai lá e crava. Show, pessoal! Show de bola mesmo. Currículo funcional. Show! Então, aqui também trago uma imagem. Eu sou apaixonada por imagem. Equidade e equiparação de oportunidades. A equiparação de oportunidades, ela traz como função principal o quê? A equiparação de oportunidades. Ela traz assim, a palavra-chave desse conteúdo. É qual? Aí vamos olhar aqui. Para garantir uma seleção justa, todos vão fazer o mesmo teste. Isso não é equidade. Eles têm especificidades diferentes. Vão fazer o mesmo teste, subir naquela árvore. Quem vai ficar melhor? O macaco. Mas bota para nadar, vai ser o peixe. Cada um tem as suas competências mais desenvolvidas para tal em algumas coisas. A equiparação de oportunidade, o que ele precisa fazer? Aí aqui entra, isso aqui é a diversidade funcional e aqui nós temos, que dá a equiparação de oportunidades, fazendo o quê? Vai entrar o nosso amiguinho, o DUA, tá? O DUA. Desenho universal da aprendizagem ou só desenho universal? Qual é a principal, agora tu já entregasse o ouro, qual é a principal palavra-chave da equiparação de oportunidades? Traz a expressão, pessoal, vamos lá. Eliminação de barreiras. A equiparação de oportunidades, ela só ocorre quando a gente faz o quê? Elimina barreiras. E isso vai aparecer muito em todos os documentos da Fundação Catarinense de Educação Especial. E aí entra quem é que vai trazer isso para nós? O DUA, junto com a tecnologia assistiva, que também vamos ter aula para isso. Pessoal, vamos agora fazer o nosso recreio. Esse material você vai postar lá no grupo? Tá lá no grupo, tá no próprio celular de vocês. Tá, então tá bom. Tá?